Fala aí pessoal, tudo beleza com vocês? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Arquivisa 3D, meu nome é Alisson. Pessoal, no vídeo de hoje eu vou trazer uma dica interessante aí sobre Lumion, tá? Uma dica na verdade muito interessante, que seria sobre os atalhos que o Lumion fornece aí pra gente para estar auxiliando, né, o nosso trabalho de fazer uma composição de uma determinada cena, movimentos aqui tanto de movimento da câmera quanto movimentos de objetos, o mover do objeto, criação de cópias também é abordado nesse vídeo. Caso tu seja iniciante no Lumion, assiste o vídeo até o final que eu tenho certeza que alguma dica aí tu vai tirar, tá? Para estar te ajudando aí nos teus próximos trabalhos. E antes de partir para a prática então, pessoal, vou pedir o apoio de vocês, claro, né? Te inscreve no canal se tu não é inscrito ainda, a gente tá sempre gerando dicas bem interessantes aí sobre SketchUp, Lumion, Photoshop, Adobe Premiere, o âmbito da renderização como um todo, né? Modelagem 3D. Vai estar sempre tendo dicas aí, a gente está fazendo um vídeo semanal basicamente. Também ativa o sininho das notificações, porque assim cada vez que sair um novo vídeo aqui no canal, tu vai ser notificado e vai ficar por dentro do nosso conteúdo, beleza? Bora aprender então! Então pessoal, eu já estou com um projeto aqui do Lumion aberto, tá? É a residência do último projeto que eu comentei para vocês aí como criar grupos e como os grupos podem auxiliar aí no teu fluxo de trabalho. Se tu não viu esse vídeo, eu posso estar deixando ele aí no cardzinho para te clicar e assistir depois ou até na descrição, beleza? A respeito aqui dos atalhos do Lumion, eu vou começar então falando sobre as possibilidades de mover dentro do Lumion, tá? Seria uma coisa mais básica em um primeiro momento, mas eu vou ir avançando e vou deixando um pouco mais complexo no decorrer do vídeo, tá? A questão do movimentar a câmera aqui dentro do Lumion são aquelas teclas conhecidas, né? O WASD, são comandos gamers aí para quem está acostumado a jogar jogos eletrônicos aí já está muito familiarizado, né, com essas teclas. A tecla Q e a tecla E, elas fazem um movimento de deslocamento vertical, né, para cima e para baixo. Quando a gente está movendo com a câmera, a gente pode estar querendo movimentar, alterar a velocidade desse movimento. Então para isso a gente tem a tecla, a barra de espaço. Se a gente mover a câmera com a barra de espaço pressionada, repara que ele está movendo bem devagarzinho, bem lentamente. Agora, se a gente mover com o Shift, ó, ele acelera o movimento da câmera, tá? E ainda, se eu mover com o Shift e com a barra pressionado, ambos juntos, ele dá uma ultra velocidade para essa câmera, tá? Então, são atalhos aí que vocês podem estar utilizando para acelerar ou deixar um pouco mais lento o movimento da câmera. Agora eu vou colocar um objeto aqui na minha cena, esse puffzinho aqui mesmo, porque eu posso estar mostrando outras funcionalidades. Se a gente tiver em um outro comando, por exemplo, escala, tá? E eu quiser ir para o comando mover, eu simplesmente posso apertar a tecla M, né? Ele já vai para o comando mover nessa opção de movimento livre. Ele vai basear o eixo aqui do objeto conforme a minha topografia, né? Se eu quiser colocar lá em cima, ele coloca. Se eu quiser deixar aqui, ele coloca e tudo mais. Outro atalho que a gente tem para mover seria a tecla H. Quando a gente tecla H, então, repara que ele já muda para esse eixo vertical aqui, ó. Agora a gente consegue deslocar ele apenas na vertical, tá? Esse outro comando aqui, para tu manter no movimento horizontal, não tem um atalho específico dele, tá? Só que o que vocês podem fazer? Vocês podem teclar M para voltar para aquele dali. Vamos colocar ele no solo novamente. E no decorrer da movimentação desse objeto, ó, digamos que eu queira mover ele ali para dentro da água. Se eu for largar lá, ele está largando onde tem o plano da água ali, né? Onde está a textura da água. Agora, se eu apertar a tecla Shift, ele mantém no mesmo plano, ó, tá? Ele não deixa o objeto ir para baixo nem para cima, que é como se fosse esse comando aqui, tá? Então aí uma dica interessante também para movimentação de objeto. Outra dica sobre movimentação de objeto seria essa caixinha aqui, que eu acredito que poucos conhecem, tá?
aqui você consegue digitar as coordenadas para esse objeto. Por exemplo, aqui no eixo X, ó, posso estar digitando 5, né? Ele moveu mais para o lado ali, né? Ou, por exemplo, 1. Foi 4 metros para aquele lado ali. Então eu consigo também, ó, através das 3 dimensões aqui, ó, eu consigo movimentar esses objetos por essa barrinha também. Se eu quiser, digamos, uma coisa mais precisa, eu quero mover 1 centímetro, né? A gente consegue fazer através dessa caixinha aqui também. Outro atalho que eu vou estar mostrando para vocês seria como deixar uma cópia, né? A gente aperta para mover e enquanto está movendo a gente aperta a tecla Alt. Ele deixa uma cópia ali exatamente no lugar que tu deixou o objeto original e aí tu pode estar criando cópias, né? Inúmeras cópias aí conforme a tua intenção, né? Um outro atalho bem bacana que eu vou estar mostrando para vocês é quando tu tá movendo um objeto, tá? Digamos que isso aqui seja uma rampa, tá? Então, e se eu quiser fazer com que esse objeto ele fique respeitando essa topografia, exatamente essa rampa no caso, como que eu posso estar fazendo? Claro, eu poderia vir aqui no comando rotacionar e aí ficar olhando ali como é que eu poderia fazer esse objeto se comportar direito até para respeitar, né, essa inclinação ali. Mas uma funcionalidade interessante que o Lumion disponibiliza para a gente é na tecla F. Quando a gente está movendo, durante o movimento aqui de mover, a gente pressiona F e aí ele consegue automaticamente, né, fazer essa leitura de como está a nossa inclinação ali, como está, digamos, a modelagem aqui por baixo da grama, né? Porque o Lumion está mostrando uma grama nesse momento, mas ele não deixa de ser apenas uma modelagem ali por baixo, né? Então a tecla F ela é bem funcional para isso. Só um alerta a respeito da tecla F, tá? Não significa que ele vai ficar 100% correto fazendo isso. Por quê? Porque ele não considera o objeto como um todo. Ele considera apenas o pontinho que está em contato ali com o eixo do objeto. Então é aquela face ali que está em contato com o eixo do objeto que ele está fazendo a leitura, tá? Para ficar um pouquinho mais fácil de entender o que eu estou falando, eu vou mover novamente aqui apertando a tecla F. E ó, nesse ponto aqui, por exemplo, tinha uma facezinha virada para cima, provavelmente, né? Então tem esse detalhe aí. É uma coisa que pode estar ajudando se tu tem uma rampa bem regular, digamos, não vai ter problema nenhum, vai ser perfeito esse comando. Só que dependendo do caso, teria que tomar um certo cuidado para ver se está certinho, né? Então, outro atalho bem bacana para mover objetos, assim como a gente tem o mover vertical, né, que seria num eixo Z, digamos, a gente também tem a opção de mover nos eixos X e Y, né? Por exemplo, eu vou mover esse objeto e aí eu pressiono Z no teclado. Reparem que ele só consegue agora, ele travou nesse eixo aqui, ó, tá? O contrário acontece se eu teclar X, ele vai travar nesse eixo aqui, ó. Tá? Então vocês têm absoluto controle para mover os objetos em qualquer um dos eixos aqui dentro do Lumion, tá? A respeito das ferramentas de modificação de objeto, que seria modificação no mover, modificação de rotacionar e o escala, né? Essas três ferramentas também têm atalhos, que seria o M para o mover, claro que tem o H para o vertical, né? Mas o mover normal é o M, o R é o de rotacionar, tá? E o escala é o L. Então, eu tenho todos eles também como atalhos aí, padrão do Lumion. E esses atalhos, eles também servem caso tu tá importando aqui um objeto, ó, digamos essa mesa. Eu tô colocando essa mesa e eu tô querendo modificar ela. Eu quero rotacionar ela um pouquinho, tá? Então eu posso estar, antes de largar o objeto, eu posso estar rotacionando, né? Ou até mesmo com a tecla L pressionada antes de largar, eu posso estar dando uma escala nele, diferente. Geralmente a gente não vai alterar a escala do objeto, né? Porque já está na biblioteca nativa do Lumion, então significa que a escala desse objeto está original, tá correta, né? Então se eu, digamos que eu queira fazer isso aqui, eu estou alterando esse objeto de uma maneira errada, tá? E uma outra questão para cuidar aqui a respeito da escala é que, digamos, eu tenho esse objeto aqui e eu quero colocar ele
desse tamanho, né? Na escala original, a gente consegue ver ali ao centro, ó, que ficou 1.71 do objeto, né? Do tamanho original desse objeto. O que acontece? Os próximos objetos, eles também vão ficar enormes, ó. Então, qual que seria a recomendação nesse caso, tá? O recomendado é você não mexer aqui no escala quando você está largando esse objeto. E aí, se tu quiser editar ele, tu vai aqui no escala depois e faz essa alteração, tá? Porque senão aqui no comando de colocar, todos os objetos que tu vai estar colocando na tua cena, eles vão ficar salvos com aquela nova escala, tá? Uma outra dica interessante que eu posso estar passando é a respeito aqui desses sliders, ó, né? Essas barrinhas aqui que elas deslizam, elas são chamadas de sliders, né? Então, digamos que tu queira acertar um ponto, talvez nesse puff aqui não tá dando para enxergar muito bem o que eu tô querendo dizer. Ele é bem irregularzinho, né? Mas essa poltrona aqui, ó, tá? Digamos que eu queira acertar uma certa rotação específica para ela. Eu posso estar vindo aqui rotacionando ela, e aí eu pressiono a tecla Shift do teclado, percebe que a rotação ela fica bem mais suave, ó. Então com isso eu consigo ter uma precisão muito maior para fazer uma rotação de um objeto. A mesma coisa acontece com o escala, né? Por exemplo, eu quero aumentar um pouquinho, né? Com o Shift pressionado eu consigo ter um controle muito maior da escala, né? Desse slider desse objeto, tá certo? Um outro atalho que eu costumo usar bastante também, que eu acho muito válido passar para vocês, seria atalhos para a gente reduzir e aumentar a qualidade do nosso arquivo aqui, né, da nossa visualização. Digamos que tu está trabalhando num arquivo muito pesado e aí o teu arquivo começou a travar. É interessante talvez que tu reduza a resolução do teu projeto para ele ficar um pouco mais fluido, né? Que seria basicamente o que a gente tem aqui nas configurações, ó. Imagem. A gente tem aqui, ó, qualidade do editor, né? Se a gente passar o mouse aqui, ó, ele até mostra pra gente qual que seria o atalho, ó, F1, F2, F3 e F4, né? Então a gente pode estar utilizando esses atalhos. Eu tô aqui, ó, vou apertar F4, tá? Já tava na resolução mais alta que tem, F3, F2, F1. O F1 ele inclusive desliga as sombras, tá? Então a qualidade do editor ele pode ser controlada pelos atalhos aqui. Vou botar no F4 de novo, carregou a sombra novamente para mim. Os próximos atalhos já vão ser referente ao enquadramento da câmera, tá pessoal? Bem interessante também, utilizo muito. Como vocês podem ver, eu tenho 3 cenas configuradas aqui, ó. Esse aqui é um modelo bem antigo meu, já faz um bom tempo que eu fiz essa cena aqui, tá? Como vocês estão vendo, eu tenho 3 enquadramentos, tá? Quando eu estou aqui na minha área de trabalho, caso eu queira que o Lumion me mostre qual é o enquadramento que está salvo ali nas minhas câmeras, então eu tenho atalho de Shift 1, 2, 3 até o 0, tá? Shift 1, ele vai ir para minha câmera 1, que seria essa primeira câmera aqui, ó. Shift 2, Shift 3 e até o Shift 0 aqui no final, beleza? Por exemplo, Shift 1, ele já mostrou e ele fica exatamente no mesmo enquadramento, na mesma lente que foi configurada lá dentro, então é bem interessante, tá? Para você criar sua composição, por exemplo, Shift 2, Shift 3, são todos os ângulos aí que eu tinha setado, né, para trabalhar nessa cena de estudo. Outro atalho seria para tu criar um novo enquadramento. Digamos, eu estou navegando aqui pelo meu projeto, tá? E aí eu cheguei, por exemplo, nesse enquadramento aqui, ó, um pouquinho mais para trás, mais ou menos por aqui, digamos, tá? Um exemplo. Gostei desse enquadramento. Como vocês viram, eu tinha 3 cenas, né? Então a partir da 4 tá livre para criar cenas. Eu posso estar apertando então Ctrl 4. Ele salvou essa cena lá no 4 aqui, ó. Então, pessoal, esses são os atalhos aí que eu resolvi deixar para vocês, porque são os atalhos assim que eu mais utilizo, tá? Que eu tenho certeza aí que podem estar
agilizando aí o teu fluxo de trabalho, se tu for utilizar eles também. Atalhos, eles acabam servindo para isso, né? Eles otimizam bastante o nosso tempo. Existem muito mais atalhos dentro do Lumion, que eu posso estar deixando aí um artigo da própria Lumion com esses atalhos para você estar olhando, pesquisando também, mas esses aí já tenho certeza que vão agilizar muito o trabalho de vocês, beleza? Então era isso, pessoal. Eu espero que essas dicas tenham sido úteis para vocês, tá? Tem bastante atalhozinho bem interessante aí para movimentação de câmera, para movimentação de objetos aqui dentro do Lumion, tá? Espero que tenha sido útil. Se tu gostou desse vídeo, não esquece de deixar um apoio para o nosso canal, deixa um joinha, te inscreve no nosso canal se tu não é inscrito ainda, ativa o sininho das notificações para não perder mais nenhum conteúdo no nosso canal aí. Sempre tá rolando umas dicas bem interessantes aí que podem estar te ajudando, tá? No mais é isso, o meu muito obrigado a todos, valeu! Holding on to what I know, to everything I've learned, what is real and fabricated, what is wrong, what is my problem, how can I get out of this world that I created, fighting the storms in my head, don't know where I have been, I'm alone, no one to turn to, no one understands, shit's too complicated.